Fala pessoal, hoje, conforme prometido, de volta aqui com a Aritana Becker, ou Beckett. Quase isso. Quase isso, né? Eu já tenho dito para vocês que a gente vai falar um pouco sobre algumas das obras do Samuel Beckett, começando por Molloy, que foi a leitura que a gente fez conjunta, e a Aritana, ela não gosta que se diga isso, nem acho que é legal dizer, né? Mas em termos de ser especialista, assim, mas é alguém que pelo menos já leu, já tem um contato com a obra. Então, te agradecer, Aritana, por ter vindo de novo para o Sujeito Literário, para a gente poder conversar e falar um pouquinho mais de profundidade sobre a obra dele e para tentar fazer aqui entre nós dois um convencimento para que as pessoas façam essa leitura. Muito obrigado por estar aí de novo. Bom, eu que agradeço então a oportunidade de reler então o Beckett, alguém que eu havia lido já acho que quase 10 anos. Eu já tinha feito essa leitura, né, do Molloy, da trilogia e de alguns outros títulos, né? E aí, numa conversa, então, teve essa oportunidade de a gente bolar essa leitura e eu reli um pouco, então, e vamos compartilhar, então, essas experiências, né? Provocar aqui, tentar fazer as pessoas quererem ler Samuel Beckett. Até para quem não... Vamos começar, de repente, falando para quem nunca leu nada de Samuel Beckett, para quem pensou, vou começar por Molloy, eu fiz a melhor escolha, o que tu acha? Bom, talvez para quem conheça, quem já tenha tido contato com a obra dele, não vai ser tanta novidade, talvez, que a gente vai falar aqui, mas principalmente para quem ainda não leu, quem não conhece, quem nunca teve nenhum contato, só escutou falar, então, né, quem foi essa figura, eu acho que sim, o Molloy talvez seja aí um livro interessante para começar a leitura, né? Mas o Beckett, ele tem várias facetas, assim, né? E acho interessante a gente falar um pouquinho quem foi essa figura, né? Se é que dá pra gente dar uma definição, assim, mas em termos biográficos, situar o Beckett aí dentro, então, do contexto. Irlandês, né? Uma figura muito excêntrica, assim, dentro do que dizem, né? Dos especialistas, das pessoas que tiveram contato com ele. Nasceu em 1906 e morreu em 1989, né? Irlandês, então... ele atravessou o século, né, digamos assim. As duas grandes guerras. Pegou as duas grandes guerras, morreu com 83 anos, então teve uma vida longa, né, por se dizer. Ele era de uma família protestante, uma família tradicional protestante, isso também marcou bastante ele. Ele estudou um pouco de francês, depois em função muito de morar, né, na França, mas ele estudou italiano e o inglês, enfim, ele lecionou. Então, quando ele foi para a França, ele, além de umas viagens que ele fez, ele morou um pouco em Londres, morou um pouco na Alemanha, andou um pouco, perambulou um pouco pela Alemanha, né, falava um pouco de alemão também, bastante de alemão, e aí na França ele lecionava inglês e quando ele voltava para Dublin ele lecionava o francês, né? Mas esse mundo acadêmico ele em seguida, né, recusou, abandonou e resolveu então partir para a experiência da escrita, né? E aí quando ele vai para a França, isso já na década de 30, 37, por aí, ele, além de ter passado pela essa experiência de conhecer o James Joyce, que marcou muito, né, a vida dele, assim, e ele foi uma espécie de, não sei se secretário, se dá para dizer isso, assim, mas ele ajudava o Joyce com alguns escritos, organizar algumas coisas, e essa relação próxima deixou marca na escrita dele depois, né. Além disso, ele se engajou no período da Segunda Guerra Mundial na resistência francesa, né, ele e a esposa dele já. E isso também teve um peso, assim, né? Acho que teve uma consequência muito forte. Depois a gente vai falar disso na escrita dele, né? Marcou a vida dele. E no período, então, de invasão, né, da Alemanha nazista na França, eles tiveram que se refugiar, né, se exilar no interior da França, tiveram que se desligar, então, do movimento. Enfim, né, evitar aí essa questão da perseguição que deixou rastros. E isso realmente marcou profundamente a obra dele, assim. Então, em termos de biografia, né, a gente tem isso, o Beckett ele morre depois de efizema pulmonar, já com seus 83 anos, já depois de uma velhice pacata, né, tranquila. Porém, se a gente for falar da figura, né, para mim, assim, quem é Beckett, se a gente pudesse definir isso dentro da literatura, assim, o que eu poderia dizer, além de, para mim, ser um radical, eu acho que ele foi um radical da palavra, foi um visionário, e aí acho que depois com as nossas conversas aqui o pessoal vai entender por quê, que eu acho que ele foi um visionário, né? Alguém que veio para
para botar várias questões aí, e fez do nada, né, um elemento essencial da sua obra, e do nada ele tirou muito, assim, é alguém que nos dá a pensar. Interessante isso. Do nada ele tirou tudo. E tu tinha comentado também sobre o Esperando Godot, né? Sim, porque na verdade acho que muita gente teve contato com Beckett, ouviu falar dessa figura muito pelo teatro, por essa obra que é o Esperando Godot. Que foi relançado recentemente. Sim, saiu essa edição aqui super bonita. É pela né? Biblioteca? Não, Não, essa aqui é pela Companhia das Letras. Porque a Biblioteca Azul já estão até meio de cara comigo, que eles botam ali. Estamos relançando novas obras do Beckett, e aí eu fui obrigado a botar no comentário 3 vezes. Eu botei, quando vão relançar o Inominável, que eu fecho a trilogia. Se manifesta, né? Agora se manifestaram, disseram que está nos planos. Interessante, não sabia. Notícia quentinha, então. Vamos esperar, tomara. Mas então, eu também tive contato com Beckett primeiro por Esperando Godot, que é uma peça de teatro, né? E que ele escreveu logo em seguida. Essa trilogia do Molloy, Malone Morre e o Inominável, que a gente está falando aqui. Tens aí os outros? Eu tenho aqui os outros. São as trilogias, então, do pós-guerra. Mas o Esperando Godot, ele escreve antes mesmo de terminar essa trilogia, né? E quando lança, assim, foi um estouro, foi um sucesso. E dizem, né, as pessoas, inclusive a Ana Helena Souza, que é a tradutora, né, dessas obras aqui. Eu estou procurando, sabe, né? Eu já vou deixar. Sim, já deixa a dica aí. Não, eu ia levar para mim, esse. Não, esse é meu. E outras pessoas, biógrafos, enfim, comentam que quando saiu então essa peça, o Esperando Godot, causou um frenesi e as pessoas iam assistir essa peça e muitos saíam revoltadíssimos, assim, né, assim, sem compreender nada, e aquilo foi se espalhando, as pessoas iam muitas vezes, assim, justamente para ver o que indignação é essa, o que isso tinha causado. Mas então, antes de entrar no Molloy, por que eu gostaria então de falar do Esperando Godot? Porque aqui o Beckett faz algo que nunca ninguém havia feito antes, pelo menos assim, que a gente possa, que tem algum registro que a gente possa falar, né? Porque, para quem, contextualizando assim, o Esperando Godot é uma peça em 2 atos, né? São 2 personagens ali, 2 vagabundos meio chaplinianos, assim, que estão ali num local que não se sabe aonde, não se tem, né, não se diz quando nem por que estão ali, mas tem esses 2 personagens ali, tem uma árvore seca no palco, e é só isso que tem de cenário. E eles estão esperando, então, o Godot, né? E quem é esse Godot? Isso se responde na peça? Não se responde? Enfim, eles ficam ali. Lendo pra saber se responde ou não responde. E aí eles têm já aquela coisa absurda. Quem é o Godot? Né? Ele vai vir? Não sei. Né? E se vier, como a gente vai reconhecer? Boa pergunta. Né? Eles ficam naquele diálogo ali, naquela expectativa. Corta pro 2º ato, aparece um menino. Ou antes, acho que do 2º ato, aparece um menino que eles perguntam, e aí, você viu o Godot? O Godot vai vir? E aí esse menino diz, não, o Godot virá. E aí eles reforçam então essa esperança de que o tal Godot vai vir. E a peça se encerra assim de uma forma circular. O que o Beckett rompe com isso? Porque desde o teatro grego, desde os gregos, a gente tem uma unidade no teatro, que é de espaço, de tempo, né, de ação. E o Beckett, ok, temos o espaço, né, a coisa ocorre ali num determinado tempo, né, dentro do espaço e do tempo, mas a ação, ele rompe completamente com isso. Não tem ação nenhuma. É uma peça que não acontece absolutamente nada. Ou acontece tudo, né? Sim, é que dentro do teatro a gente ia assistir algo em que não acontece, não tem ação, isso não tinha acontecido ainda, né? Não, sabe o que tu falando, bom, entra dentro dos meus livros da vida, né? Mas a questão da espera também está muito na obra do Gino Bussati, quando ele faz aquela reflexão do Giovanni Drogo, né? No Deserto dos Tártaros, tem até resenha aqui no canal do Sujeito Literário, que é a ideia de que ele estava ali esperando o grande momento da vida dele, que seria a guerra com os tártaros. Tá. E ele fica ali naquela situação de esperar, que é uma metáfora também muito forte para as nossas vidas. A gente vai seguindo a rotina do dia a dia de uma forma mecânica, quase automática, e a gente está sempre esperando que, não, mas um dia eu vou me organizar para aquela viagem de sonhos, um dia vai acontecer uma grande coisa na minha vida, e quando vê, tu olha assim, e o tempo passou. Não sei se dá pra gente, porque eu não li ainda o Esperando Godot. Não sei se dá pra tração paralela essa questão desse Pode ser, não, acho que isso aí isso define muita coisa do que vem a ser a modernidade depois, né? Sim. Essa coisa assim do moderno, assim, que a gente tá
nessa coisa de que tem que acontecer alguma coisa, a gente está esperando algo, e às vezes a gente está esperando, no caso deles, eles não sabiam nem o que era. Sim, aí o Giovanni Drogo tinha uma ideia, né? Ele queria ter o grande momento. Mas acho que pega um pouco isso, que às vezes a gente corre atrás de alguma coisa e às vezes a gente nem sabe exatamente o que é. Mas será, aí também entra essa questão, será que ele era de fato a guerra, a batalha? Por isso que eu traço esse paralelo, né? O nada que tu fala e aquilo que a gente coloca como um grande objetivo, muitas vezes ele não esse objetivo, se tu for pegar ele assim e botar ele de uma forma mais tangível, tu vai talvez rever isso com 1, 2, 3 anos, não vai ser mais aquele objetivo, ou não daquela forma. Sim, exato, daquele modo. Então muda muito a coisa, né? Até para pais, assim, que às vezes tem essa ideia de que querem que o filho ou a filha siga um determinado caminho. Sim. Aquele momento vai ser o ápice da vida, porque projetam também muita projeção em cima, né? Com certeza. Bom, o Esperando Godot acaba ficando aí também uma dica para os nossos próximos bate-papos. Com certeza, eu acho que, e justamente como ele é escrito antes, inclusive, de terminar o Molloy morre, né? Ele causa, então, essa coisa e leva, então, o Beckett aí para esse status, assim, de alguém que entra nesse rol do teatro do absurdo, né? Que ele mesmo vai dizer depois que ele não gostava que dessem essa denominação para ele. Mesmo? Tem algumas entrevistas que ele diz que não, porque o absurdo já é um julgamento de valor, né? A gente já está dando um valor para aquilo, dizendo algo, e ele diz que isso não tem como denominar. Não tem. Já estamos chegando no inominável, a gente está pulando partes aqui. Não tem nem como denominar. Sim. Olha, então assim, a Aritana leu e releu o Molloy, que eu agradeço já pela parceria aqui, para a gente poder falar aqui um pouco desse livro. Então eu poderia ter trazido só um formato de resenha, mas com certeza não seria tão interessante quanto conversar com a Aritana. E aí, algumas coisas me marcaram, que eu acho que o que marca a maior parte das pessoas que tem esse primeiro contato com a obra, acho que tu vai poder dizer assim como é que é essa perspectiva, porque já teve um segundo contato, né, que é essa função de que tem uma procura, tanto o livro se divide em 2 partes, também já em outras oportunidades já falei por aqui. Então na primeira a gente acompanha o Molloy num fluxo de pensamento, sim, que de início eu te falei que eu estava viajando completamente. Sim, criou uma história paralela ali, eu achei bem interessante. Que por isso que eu digo que a Aritana é minha terapeuta literária, porque tem que ter muita paciência para me ouvir falando. Eu comecei a achar uma coisa que não tinha nada a ver com a história. Absolutamente nada a ver. Criou uma história. Criei, a partir do fluxo de pensamento, eu estava tentando identificar, que é um problema que eu tenho também, né, que a gente já identificamos. Não é um problema, não sei o quê. Eu queria... Bom, é um método, né? A gente vai falar dos métodos também. Eu queria saber exatamente quem era esse tal desse Molloy. Então eu pensei, pode ser que esse cara seja um senhor idoso que sofre de Alzheimer, e assim eu fui, né, pensando várias coisas. E elas foram caindo também, né? Acho que conforme tu criava uma ideia... E a Aritana não me deu nenhum spoiler, eu dizia, pois talvez, pode ser, quem sabe, que é também a provocação dele, né? Talvez isso, talvez aquilo, a gente nunca sabe. E aí, bom, para não me estender muito, eu percebi que tinha essa procura do Molloy, e esse Molloy já, mais pra frente, identificando ele como um ser errante, né? Uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, né? Alguém que vive na rua, ficou se caracterizando mais esse personagem por aí. E que poderia ser tanto um homem quanto uma mulher, isso também não importa, não faz diferença nenhuma na trama. E depois na segunda parte entra o Moran, que é também alguém que está à procura de algo, então ambos à procura, mas do quê? E aí a minha viagem é do que estão à procura, do que nós estamos à procura, inclusive quando nós falamos de livros, né? Por que a gente tem essa procura nos livros? É para um sentido para a vida, é para algo que nos defina? Algo que nos supre, né? Uma necessidade, o que é, o que seria, né? Eu acho que o importante, assim, a gente está até preocupado, vamos dar spoiler aqui do livro. É um tipo de livro que não tem como dar spoiler, né? Isso é bom e é ruim, né? Mas assim, porque a gente tenta achar alguma coisa aqui que vai entregar e não tem, né? Porque cada um vai ter uma experiência com a leitura. Exatamente. E outra, né, o Beckett, essa questão do... que eu gosto de frisar muito porque é algo que realmente assim, impactou na obra dele. Ele fala isso abertamente nas entrevistas, poucas entrevistas que ele deu. Sim. E nos biógrafos que foram atrás, enfim. Que a questão dessa trilogia do pós-guerra, né, ele dizia que ele queria empobrecer, né, ele estava atrás do empobrecimento, diminuir a questão textual mesmo, falando da linguagem, né. Então aqui no Beckett, assim, a gente tem exatamente assim, o que tem que ser dito,
né? Eu acho que é um limite, assim, e a forma como é dito também, né? A frase, porque não tem parágrafo, não tem nada, o texto vocês começam a ler no início e vai até o final lá. E essa procura que o Eduardo está dizendo, assim, que o que eles estão procurando, eles estão atrás do quê? Eu acho que isso, assim, quando o Beckett se dá conta, e isso ele depois eu vou citar um pouco, mas ele fala isso em algum momento, numa entrevista que ele dá para o Charles Juliet, que é um outro dramaturgo e poeta francês. Você acha essa entrevista no YouTube? Eu tenho ela num livro, mas, tá. mas então, talvez... Gente... talvez... Não, acho que não foi documentado, assim, não foi... Então me passou uma dica muito interessante, posso deixar o link também, que é do Fronteiras do Pensamento. Isso é muito bom. Eu fiquei pensando se daqui a pouco não tinha algo ali, que tem até a legenda. Pois ali que eu lembro, assim, pode ter alguém falando dele, mas acho que assim, as imagens com ele, assim, acho que não tem muita coisa. Tá. Mas então aí ele vai dizer que ele estava atrás, quando ele se dá conta, então, de que ele estava cometendo, que ele estava indo por um caminho muito errado, né, dentro da obra dele, ele escreve o Molloy e o Malone morre, Nominável, ou Esperando Godot, Textos para Nada, praticamente assim numa tocada só. Né? Ele disse que quando ele se deu conta, quando ele escreveu a primeira frase do Molloy, ele disse que não sabia o que ele escreveria a seguir. Quando ele termina quando ele termina a primeira parte do Molloy, que vai para a segunda, ele diz que também não tinha noção nenhuma do que ele ia escrever. Isso eu acho fantástico. Aqui, não desmerecendo, cada escritor tem uma forma de escrever, mas essa questão de tu começar a escrever sem saber onde isso vai parar, eu não sei, eu acho que isso cria um encanto pro leitor, porque tu entra no mesmo nível do leitor, né? Tu te coloca no lugar do leitor, tu vai construindo junto com ele, então a gente vai construindo junto com o autor. Eu não sei, assim, tu diria que Beckett é uma leitura que todo mundo pode encarar, ou seria uma leitura que é preciso ter outras leituras antes, porque dentro da ideia do absurdismo tem o Camus, tem outros autores que talvez sejam um pouco mais acessíveis. Sim, a questão só do Beckett, o que pega, é justamente a questão da linguagem aqui, que eu acho que é a grande sacada. Não é tanto o absurdo das situações, porque isso daí a gente tem outros autores, como diz, que vão te conduzir para uma história completamente absurda. Mas o Beckett, o que ele faz? Ele constrói algo, né? E ele nessa entrevista, que ele fala ao Charles Juliet, ele diz assim, olha, a gente é tão difícil, até acho que eu tenho aqui alguma coisa anotada, porque ele vai dizer assim, o que importa, né, a gente devemos nos manter onde não há pronome, né, nem solução, nem reação, nem tomada de posição possível. E é o que ele faz, porque o que ele fala? Ele fala uma frase, estou aqui, é de dia. Na segunda frase ele diz, não é de dia, não estou aqui. Isso, ele fala para depois a sequência negar. Né? E ele dizer que isso era muito difícil. E onde é que o leitor fica nessa, né? Tá, eu estou tentando me situar na história, o cara acabou de dizer uma coisa, já disse que não é nada, então tu fica perdido. Exatamente. Né? E aí esse fim circular, por exemplo, no Esperando Godot, que a gente termina, que parece que vai começar de novo e não começa nada, no Molloy a gente tem isso nas duas partes. Por quê? Por exemplo, no Morin, vamos pegar a segunda parte, tá? É Morin ou Morin? Eu falo Morin, tá, por causa do francês. Tá? A primeira frase que ele começa é a seguinte, é meia-noite, a chuva está batendo nas janelas, estou calmo. E aí, a última frase do livro é assim, é meia-noite, a chuva está batendo nas janelas. Não era meia-noite, não estava chovendo. Exato. Tá, mas aí entra também essa questão que a gente tá falando sobre a procura, né? É uma procura da pessoa se encontrar nisso que a gente vive, que a gente chama de existência, e ao mesmo tempo, essa procura, ela nos coloca essa condição de que a gente, de alguma forma, em todos os momentos, se a gente parar realmente para refletir sobre a essência do que é viver, do que é a existência, a gente vai ficar completamente perdido. Porque tem um limite, eu até te comentava isso nos nossos áudios, né? Entre o que é do imaginário, o que é a realidade, que a gente, se for levar muito a sério, assim, do ponto de vista... qual é esse limite, sabe? Como que eu posso dizer que é a experiência de alguém que vive em situação de rua, que hora ela vê algo que a gente considera real, que é, por exemplo, alguém se dirigir a ela oferecendo comida, que isso acontece aqui, tenta ter esse contato físico, que é algo que se a gente for com uma câmera ali filmar, isso é real. Só que o que está rolando na cabeça dessa pessoa, só no deslocamento entre quem vai lhe prestar uma ação de caridade
Sim. e tudo aquilo que constitui esse momento para ela ele pode ser muito mais permanente, muito mais duradouro do que é para nós nesse deslocamento de levar o alimento, ou quando a gente está esperando no restaurante. Né? Isso. Como é que eu vou dizer que não é real o que está no imaginário dessa pessoa que vive uma experiência também, né? Que é real, que é de vida, de estar em situação de rua. Então eu acho que essa provocação, ele é um dos maiores provocadores, né? Esse cara, tu lê um livro dele e fica pensando, tá, mas o que vem depois? Que essa é a minha expectativa, porque aqui eu até separei, até não sei se pra gente não se estender, se eu posso já falar agora dos nomes, né? Porque aqui ele vai nos provocar a pensar se a gente é o que nos define, né? É o nome que a gente carrega. Né? Isso, ele diz assim, ó, vou ler só um textinho bem rapidinho. E de repente eu lembrei do meu nome, Molloy. Aí eu pensei, pô, agora eu vou saber quem é esse cara, sabe? Vai começar a história dele, tá? E não adiantou nada. Me chamo Molloy, gritei, de supetão. Molloy, isto me veio agorinha. Nada me obrigava a fornecer essa informação, mas a forneci. Nada me obrigava tá, eu ia repetir o que eu falei, então pula. Esperando sem dúvida causar um prazer. Me deixaram ficar com o chapéu. E pergunto por quê. É o nome da sua mãe, disse o delegado, devia ser um delegado. Quer dizer, tu nem sabe se de fato se é um delegado, está sendo ali inquirido por um delegado. Né? Essa coisa do negar, é um delegado, deveria ser um delegado. Molloy, eu disse, me chamo Molloy. Este é o nome da sua mãe, disse o delegado. Como? Eu disse, aí ele fala, você se chama Molloy, disse o delegado. Sim, eu disse, isso me veio agorinha. E a sua mãe, disse o delegado. Eu não compreendia, ela também se chama Molloy, disse o delegado, então assim vai. E aí tu fica pensando, tá, afinal de contas, quem é Molloy? E também, será que isso importa, né? Importa a gente saber quem é, a quem se remete o nome Molloy, porque se ele está à procura da mãe, né? Ou será que ele não é essa própria mãe? Porque não tem... Desdobramento, o que seria, né? Não somos todos nós desdobramentos das nossas mães, dos nossos pais. Verdade. Então, é assim, nessa questão da negação que tu está falando, ele nos provoca todas essas outras reflexões. O livrinho tem, vamos ver aqui quantas páginas. 200 e pouquinho. 250 e poucas páginas nessa edição da Biblioteca Azul. Só que ele se multiplica, né, em termos de... E é muito importante essa coisa, porque aí, de novo, quando aí tu me perguntou, será que as pessoas que forem ler, né, será que é acessível para todo mundo? Será que não vale a pena ter uma bagagem? Eu acho até que vale sim ter uma bagagem já para chegar no Beckett. Mas eu acho também que essa experiência aí, ela vai ser sempre impactante, porque quando eu li Godot, por exemplo, que é uma peça de teatro, eu não tinha bagagem de leitura nenhuma, foi meu primeiro contato com ele. E aquilo me causou uma impressão tão forte, mesmo sem compreender. Eu não sabia que ele tinha passado por guerras, eu não sabia que ele radicalizou essa questão da escrita, eu não sabia nada dessas questões, e ainda assim isso me fez ir atrás e depois ler outras coisas dele, né? Só que realmente essa coisa da escrita, né, o Beckett ele tem essa coisa de acessar primeiro os nossos sentidos, assim, é uma leitura que incomoda em certo momento. Sim. Né? Assim, ele não traz assim grandes cenas assim de... Não chega a ser um desconforto que vai te causar náusea, embora acho que até tem algumas passagens assim que são bem... Mas causa uma angústia, assim, uma ansiedade. Uma ansiedade, a gente não sabe muito bem por que está acontecendo aquilo, e isso, essa escrita dele que vai primeiro no sentido da gente, né, isso de certa forma te coloca numa posição de incômodo, né, que te incomoda. E aí depois só depois que a gente começa a refletir sobre o que ele quer dizer, né. Então ele tem esse poder assim de arranhar a palavra, de querer ir no que está atrás dela, no sentido, né? E com essa tentativa, eu acho que ele foi diminuindo a coisa da escrita. E ele mesmo diz que teve vários textos que eu li e depois não era necessário metade disso que estava escrito. Né? Então ele tinha esse propósito. Aqui eu pelo menos não consigo ver o que poderia tirar. Ele diz que inclusive Molloy, essas obras assim, ele diz que são as obras dele que valeriam a pena não teria concepção que tirar dele. Assim. Não, ele ainda diz que sim, que tem algumas passagens, por exemplo, alguns personagens que aparecem no Molloy, que pra ele disse, mal construídos, achei desnecessário, mas passou. Pô, a autocrítica, né? Lá. Sim, né? E aí... Mas se ele tira dessa reflexão aqui com o delegado, se ele tira uma dessas questões que vem a negar Tá, mas então não vou dar spoiler, porque o que acontece? No Molloy a gente tem esses personagens que caminham, agora acho que a gente pode falar um pouco da semelhança. Isso. Mas no Malone Morre, que é o próximo da trilogia,
a gente já tem uma outra condição aí. E no Inominável é uma ausência assim, de uma série de coisas. Então, ele, se ele não corta na palavra, ele corta no objeto mesmo. Assim, a figura da pessoa vai se decompondo até virar um... Seria uma forma de pensar a definição do que é a palavra, definir palavra, objeto, pessoa também, porque... Exato. Como é que se define tudo isso, né? Quem define? Exatamente. Quem define, por que define, o que define. Com que objetivo? É extremamente filosófico, isso é importante dizer. Quem não é muito chegado em filosofia, não gosta de pensar a respeito da existência, da vida... Se questionar, né? Aí talvez não seja uma boa acho leitura. que não. Acho que até de repente o Esperando Godot, ele até, embora não aconteça nada na obra, ele é até mais divertido nesse sentido, que são diálogos, né? Embora bem confusos, assim, porque é aquela contradição o tempo todo, mas a gente está esperando o quê? É que a vida é uma contradição permanente. A questão da memória, ele trabalha muito, do esquecimento, né? Mas no próprio Molloy, eu era, não. Eu acho que eu era, se eu estava aqui é porque de alguma forma eu cheguei aqui. Então tem essa coisa, né? Porque o que nos constitui, assim, será que o que nos define também tem a ver com a nossa memória, do que a gente lembra, que a gente foi, que a gente fez, né? Tem isso. E a questão das semelhanças aí, tá? Pois aí a gente tem várias, né? Tu acho que anotou bastante coisa sobre essa questão das relações entre primeira parte, segunda parte, né? Na verdade, assim, o que me chama a atenção no Mohan, vou falar agora, assim, é que, bom, se a gente estava falando da procura, que o Molloy procura, teoricamente, a mãe, ou não necessariamente a mãe, na figura, a gente fala mãe, todo mundo está pensando na mãe, pessoa física, assim, talvez não, talvez seja um retorno ao útero, ao carinho, ao aconchego, alguma coisa que dê conforto, qualquer coisa que dê conforto, e esse conforto também é relativo, do ponto de vista de que o que pode dar conforto para alguém que tem uma casa, tem, né, lá os seus livros, o seu aparelho de som, seu ambiente, né, sua casa. É uma situação completamente diferente do que pode dar conforto, mesmo que por um tempo curto, para alguém que vive em situação de rua, de abandono ou numa guerra. Sim. Que na verdade coloca quase que todo mundo nessa condição de desespero, de não saber o que vai acontecer no próximo minuto, né? Terço de hora. Exato. Não é nem se eu vou viver daqui a 2, 3 anos, eu vou viver daqui a 2, 3 minutos, né? Sim. Então, mas aí o Mohan, ele pega e diz assim, tá, você estava confuso com o livro, então te acalma, olha aqui, agora tudo vai fazer sentido. E aí tem um equívoco também, que as pessoas começam a pensar que o Molloy seria o próprio Mohan. Pode ser, uma teoria. É uma teoria. Eu falei que é um equívoco aqui, até parece que eu que sou muito especialista. Não, eu não sei. Mas por que eu acho que é um equívoco? Deixa eu falar. Porque ali a gente tem a figura muito bem definida na relação com o filho também, sim, de não querer a ajuda do filho, então se coloca uma relação pai e filho, que também é algo que eu gosto bastante de ler quando tem essas tramas, e que, onde é que rompe isso de não poder ser a mesma pessoa, para mim, que eu acho que essa teoria não sustenta, é que ele está à procura do Molloy, e ele tem uma trajetória que minimamente nos é contada, que não encaixa na trajetória específica do Molloy, a não ser que, de repente, tu pensasse que o Molloy é a experiência posterior do Mohan, não sei. Mas mesmo assim, eu acho que que assim, o Molloy não deixa, e aí entra na questão das semelhanças, talvez, que tu colocou, da relação com os outros, né? É que o Molloy não deixa de ser um pouco o Mohan, e o Mohan não deixa de ser um pouco o Molloy, na medida que eles se conhecem, que eles têm estabelecem algum tipo de contato. Porque se o que rompe também com a teoria? O chefe de polícia, que é o que vai passar para a segunda parte, ele vai dizer que o Mohan tem que ficar de olho no Molloy, vigiar o Molloy. Então aqui a gente já tem pelo menos 3 personagens bem definidos. É o delegado que orienta o Mohan a ficar de olho no Molloy. Pois é. A não ser que o delegado não exista. O diálogo com o delegado não existiu. Era delegado? Não era delegado? Não era uma projeção? Não era uma voz dele? Pois é, mas eu tentei minimamente estabelecer esse critério para... Mas isso que o Dado está fazendo assim, porque senão a gente não... Parece que a gente fica completamente suspenso na leitura, né? A gente não se agarra a nada se a gente não construir essa aí sim, aí a ansiedade vai ser... Não, você vai dizer, não gostei do livro, pelo amor de Deus, não deixa de ler o livro. Não é isso, não é... É que aí também ele te desconstrói enquanto leitor, né? Ele vai te provocando nesse processo. Eu mesmo também, sempre leituras muito... Por mais que eu já tenha lido alguma coisa do Camus, não é igual, sabe? Sim, tem situações absurdas, mas não é. A linguagem, como tu disse, muda. Pois é, e da minha parte, assim, o que eu vejo nas semelhanças, tentando achar então essas semelhanças, se na primeira parte a gente tem o Molloy, que está procurando a mãe, no segundo momento, essa relação, não é nem procurando, mas uma relação, aparentemente, uma relação inclusive absurda. Tem cenas que
a forma como ele se comunicava na lembrança dele com a mãe, com batidas na cabeça, né? Uma cena muito absurda, assim. Ao mesmo tempo, no Mohan, ele tem uma relação com o filho, não é? Ele procura o Molloy, mas ele tem a relação com o filho. Então são dois personagens ali que estão se relacionando. Ambos saem numa jornada, né? Ambos saem numa jornada que, a meu ver, não se resolve, tá? Não se chega assim, né? Ninguém chegou ali numa solução, ninguém encontrou, enfim, fica circular também de novo. Essa coisa fica em aberto. A questão desses personagens que aparecem, a gente, né, eles ambos encontram nessa caminhada pessoas, né, com quem eles não chegam nem a se relacionar, assim, mas são coisas tão absurdas ali. E esses personagens que aparecem, assim, será que eram necessários? Né, por que eles apareceram ali? Enfim, mas isso acontece nos dois momentos, né? Além disso também, os dois personagens usam bicicleta, né, tem essa semelhança. E os dois se perdem também na floresta, isso acontece. E o Beckett tinha uma relação com a bicicleta também, não tinha? Tem, e isso na verdade, o pessoal que pesquisa muito a obra dele, seria um elemento irlandês na obra dele. Na Irlanda, essa coisa o chapéu também é um elemento irlandês, que eles deixam, porque o Beckett, apesar de ser irlandês, isso acho que é a coisa que menos se deixa notar na obra dele, assim, né? Ele tem mais um aspecto europeu, moderno, né, e depois um irlandês, assim. Então, essa da bicicleta, acho que seria assim um elemento. E ambos os personagens aí, eles começam relativamente bem, assim, ou pelo menos inteiros, né? E lá pelas tantas eles vão desenvolvendo uma dor, uma coisa que vai impossibilitando muito de caminhar, vai dando uma dor na perna. E a perna tem... Né? E os dois personagens, talvez às vezes a confusão ou a hipótese de que sejam a mesma pessoa, porque eles começam a desenvolver então essas dependências, assim, né? É que na verdade todo mundo passa por isso, em algum momento da vida vai passar por isso, né? E aí essa coisa eu lembro que tem também, eles falam em algum momento do matadouro. Né? Os dois aparecem, então assim, parece que eles estão no mesmo lugar nessa floresta, assim, ou estão passando, ou já passaram por esse mesmo lugar. Essa violência, assim, com os personagens, tem essas cenas aí que acontece uma coisa, acontecem coisas absurdas. Então tem essas semelhanças que eu percebi entre eles, assim, mas principalmente acho que a condição física é o que me chama mais atenção. Sim, e entrando também você está falando do absurdo, que é como que o Molloy, que era um manco, né, isso a gente não tinha falado ainda, andava de bicicleta na infância, enfim, fazia piruetas de bicicleta, porque não era simplesmente andar, né? Ele era um exíguo, assim, o cara que fazia manobras de bicicleta, então, porque isso é absurdo, a gente fica tentando achar um sentido nisso. E a necessidade de falar tanto que eu te falei nas nossas trocas de áudios ali, que me lembrou a busca dele por equilíbrio, talvez uma projeção, uma ideia de que ele queria muito manter ali um equilíbrio da própria situação, né, talvez, né? A pessoa que a gente passa na rua, tá, que vive em situação de mendicância, a gente fica olhando assim e fica pensando, algumas é possível ter algum tipo de contato, outras não, né? Para porque pelo menos busca ou tem essa capacidade, porque tem pessoas que se sentem de fato constrangidas de chegar abordar, não sabe como abordar, e também a gente tem que respeitar isso. Mas minimamente, se tu olhares para uma pessoa assim, ela está vivendo uma realidade que é ainda a realidade, que a gente estava comentando antes. Faz parte ainda dessa esfera aqui, né? E que em algum momento ela pode não ter sido, no caso, manca, e pode realmente ter andado de bicicleta, e isso pode fazer 40, 50 anos e volta, né? E aquilo está presente para ela como se fizesse 40, 50 segundos. Da percepção do tempo, né? Isso. E aí a gente tem a questão do método junto com isso, né? Que ambos os personagens ali desenvolvem seus métodos curiosos, assim. Porra, curioso. No mínimo, né? Assim, não sei se tu quer falar um pouquinho. Não, essa a questão, por exemplo, tem uma cena ali que o Molloy, ele desenvolve um sistema de pedras nos bolsos, né? Que ele chupa pedras, né? Para se distrair, para se alimentar, né? Enfim, seja para o que for. E ele desenvolve um sistema muito complexo para não repetir as pedras, para não chupar a mesma pedra, né? E aí ele passa... Eu fiquei bem confusa, eu tive que ler mais de uma vez, porque eu sou péssima. Então tu também busca achar alguma questão lógica? Mas porque ele tinha, pelo menos ele tinha uma tentativa, né? Ele tinha uma tentativa ali de mudar, e até que ele achou ali um sistema que ele tirava de um bolso, colocava para outro, enfim, ou diminuiu as pedras. Não, era nos bolsos mesmos, né?
Mas eu não sei se antes ele trabalhava com um número 16 pernas, depois ele diminui. Pra poder dar certinho nos bolsos, enfim. Né? Tem isso, além de outros aspectos. E no Mohan tem o momento da camisa. Exatamente. Que ele usa a camisa de várias formas. De frente, com o bolso pra frente, ok. Depois vira ela do avesso, também pra frente, depois vira pra trás. Então, assim, são personagens. O Mohan também tem um método de busca, né? Enfim, que tem essa coisa do método. Que na verdade isso define toda a obra, eu acho, porque e define a gente enquanto leitor e o Beckett como escritor, porque o uso que a gente faz de qualquer coisa, a gente não vai necessariamente chupando um livro, mas a gente pega e volta e olha e vê, será que eu começo a história por aqui? Não, então eu vou voltar lá, porque será que o Moran era mesmo um Molloy? Então a gente faz com o livro o que... Esse processo, né, se faz com a pedra ou com a camisa, não sei. Cada um com seus métodos. Cada um com seus métodos. Mas isso faz parte, isso nos constitui enquanto o que somos, que a gente não... Essa questão de definir, a busca por definição, é sim algo que a gente só consegue ter um mínimo de... chegar mais próximo de tocar isso a partir dessa questão metódica. Como a gente aprendeu a lidar com a vida, com o mundo. Quer dizer, agora mesmo a gente está aqui tentando encaixar todas as questões que a gente quer colocar dentro de um tempo exíguo. Assim, a gente acha que vai conseguir? Não vai faltar um monte de coisa pra gente falar. Vai faltar um monte de coisa. E nessa questão que tu comentaste também que o Mohan, pelo menos ali, tinha um policial que falava e tal. Vem a questão das várias vozes, né? E tem uma expressão que o pessoal utiliza muito, né, dentro da obra do Beckett, que eu não tenho bem certeza se ele mesmo cunhou essa expressão ou se foi as pessoas depois em torno da obra dele, né? Porque tem uma comunidade bem forte, inclusive em São Paulo, na USP, acho que é o principal centro assim, que o pessoal pesquisa mesmo e faz as traduções e as adaptações das peças, enfim. Mas tem uma expressão que eles dizem que é o manicômio do crânio. Né, que é a questão das vozes no Beckett, né? Quem são essas vozes que nos atravessam, né? Porque o tempo todo a gente acha ali, ou pelo menos é o nosso modo de fazer a leitura, né? Que tem alguém falando e que quando ele fala de outra pessoa, que essa outra pessoa está falando, realmente tem essa outra pessoa na jogada, né? Que quando ele se relaciona, quando ele briga, quando ele conversa, quando ele xinga, tem esse outro ser. Mas será que isso não é só mais uma voz que está sendo projetada por ele mesmo, mais da própria cabeça, da própria loucura, né? E quem são essas vozes aí que nos atravessam, né? Então... Essa é a grande procura, talvez, né? Pela identificação, a necessidade que nós, seres humanos temos de buscar compreender. O sentido, a razão, né? Essa coisa até identificar essas vozes. Né? E aí nisso o Beckett vem muito assim como alguém que fez toda uma crítica, né? A razão, a modernidade como sendo essa crise da razão, a crise do sentido, né? E isso tem... Aí depois a gente volta nessa questão das guerras, né? Acho que, na verdade, acho que todo mundo que passou por essa experiência de guerra ou de traumas, ou enfim... tem um pouco isso da coisa do esvaziamento do sentido, né? Porque um absurdo que uma situação dessas causa, né? Um horror, enfim, está exposto a esse tipo de situação, eu acho que te coloca a pensar e te deixa realmente às vezes num vazio, né? Assim, numa ausência completa de sentido. Porém, acho que apesar de a gente não ter vivido, mas pode ser que a gente também de alguma forma acesse isso. Então, assim, de uma forma geral, acho que as pessoas acessam isso. Mas nem todos conseguem expressar isso através, né, das palavras, ele no caso através da ausência de palavras e principalmente numa obra, né, que aí foi a grande contribuição dele, assim, de identificar essa ausência de sentido, esse vazio, essa crise de sentido mesmo, de que nada faz mais sentido depois de passar por situações assim tão adversas, né, e aí buscar isso de alguma forma, trazer isso pra gente através de uma obra que justamente te coloca assim num grande vazio, né? Num grande nada. Sim, assim, que é o que tu falava também da descrença, né? Descrença em si mesmo, descrença nos outros, descrença na humanidade. Na religião, qualquer coisa que tenha aí como... Se o ser humano chegou ao ponto de fazer... E hoje, não é porque tem a guerra na Ucrânia hoje que se mediatizada, assim, de uma forma bastante evidenciada e tudo mais, mas as guerras elas continuam sendo presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. A questão mesmo de Israel e Palestina, que não tem a mesma mediatização, a gente entende que existe toda uma questão geopolítica aí, né, que determina inclusive como que os meios de comunicação causam uma questão até de valorização das vidas, né? Exatamente. Meio que uma tabela assim, de qual vida vale mais, qual vida vale menos. Guerra é guerra.
vidas são vidas só todas. Só está sendo contabilizado ali, né, mais para um lado, menos para outro, né. Vira uma questão estatística como virou também a própria pandemia, né. Exato. Em determinado ponto eram só números e números sendo jogados. Então tudo isso de alguma forma, por mais que essa obra seja escrita num contexto do que o autor viveu, que Sim. foram 2 grandes guerras mesmo, Sim. mas ainda hoje a gente vive, e mesmo em comunidades periféricas do Brasil, isso é permanente, a pessoa sai para trabalhar de manhã, não sabe se volta para casa, Sim. porque a guerra, entre aspas, contra as drogas, né, a gente sabe que tem muito mais por trás disso, tem Sim, muitas outras questões. É outra, né, e outra coisa assim, né, essa coisa desse esvaziamento de sentido, né, que aí quando eu falei que eu achava que eu considerava ele um visionário, é um pouco isso, porque assim, de alguma forma a gente sente, a gente vivencia, uns vivenciaram de fato, mas ele conseguiu dar uma dimensão para além daquele momento ali que se estende até hoje. Que ele está dizendo que as guerras não pararam, né? A coisa parece que só aumentou, assim, em vez daquela experiência ter sido, embora ter sido tão marcante, a gente tivesse entendido, olha, aprendemos com os erros, não, a gente vai replicando muito mais. Isso que ele provoca, né? De que não vai ter aprendizado, não há aprendizado possível, pelo menos me parece isso, não há aprendizado possível, e o sofrimento que eu te falei, que é quase um culto ao sofrimento, que o ser humano chega em determinado momento que a gente quer preservar o sentimento, que aquilo parece ser a única coisa realmente real. A única coisa, não quero... Você está sentindo, né? Ali, a única coisa que é verdadeira, e que nos identifica todos, porque todos sofrem. Não vai querer comparar o sofrimento de alguém vivendo em situação de rua com um pai que nos comunica tão bem com seu filho, ou que cria questões que são próprias das relações pequeno-burguesas mesmo, dentro de uma família ali, onde a gente vai criando determinadas situações para que não acessem a nossa dor e para que nós não tenhamos tanto contato com a dor do outro que a gente não sabe até que ponto a gente consegue também se entregar a isso, e isso não vai se transformar numa dor insuportável para nós, né? A dor me pareceu algo que também atravessa toda essa obra, pelo menos que eu tive contato, assim. Acho que praticamente, até ele tem títulos, assim, textos para nada, né? Assim, os títulos dele sempre vêm carregados de alguma... Ele já te dá uma pitada, assim, uma dica do que é, né, a escrita dele. E isso é o sofrimento, de alguma forma, essa angústia, essa incerteza, isso daí perpassa toda a obra dele, né? E aí a gente entra nessa coisa do ceticismo permanente, porque é um ceticismo permanente a obra dele, da forma que a gente não tem no que se agarrar, né? Sim. A gente não tem mais no que crer, né? A verdade, que verdade é essa? Existe, a gente pode falar, a gente pode emitir algum juízo de valor. Tudo bem, se a gente radicalizar isso no nosso dia a dia, na nossa convivência, fica aí fica muito absurdo, porque assim, se tira tudo, aí tu não se relaciona minimamente. Mas levando isso para a arte, que é um campo que eu acho que a gente pode explorar isso, e ele explorou, e te dá essa possibilidade de pensar isso, assim, realmente assim, né? A gente tem seres ali, personagens extremamente fragmentados, moribundos, né, que estão à margem ali, que estão vivendo naquele limite, né, um limite físico, né, inclusive, podem estar loucos, muitos leem e acham que são personagens loucos, assim, e justamente essa coisa da incerteza, né, do que vem. Se a gente pensar na pandemia, é um ótimo cenário, assim, que quando começou, né, tinha aquela coisa assim, ninguém sabia o que era, fecham as casas, fazem isso aqui, e aí ficou aquela espera, aquela incerteza junto com aquela espera, vai acabar. Bom, vamos ver, né? Até agora a gente está no processo de estar acabando, mas a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil em relação ao que já está acontecendo em outros países. Então... Exato, né? E aí parece que esses personagens têm uma adaptação ao sofrimento. E a pandemia, tu não acha, que também coloca as pessoas, embora não tenham lido o Samuel Beckett, numa obrigação de pensar de alguma forma sobre a própria questão da existência, do que tem de real nisso aqui e o que é válido, o que é isso que a gente chama de vida, de existência, né? Será que o que define, o que dá sentido é acordar todos os dias para ir trabalhar, pagar os boletos, depois se alimentar, e muitas vezes se alimentar muito mal, porque as condições que a sociedade impõe pra gente em termos de tudo, né, de uma rotina de vida e da nossa relação com os afetos, é extremamente doentia, se a gente for olhar com cuidado, com sensibilidade. Nos impõe, sim, que a gente se torne cada vez mais autômatos, né, nas relações familiares, nas relações interpessoais, nas relações com os próprios livros. Então, é isso que eu falei, que esses dias tem que se cuidar para se policiar
porque tem as metas, né? Em tudo que é lugar tem metas. Tem metas. Essa palavra está começando a me incomodar um pouco depois de ler o Beckett também, mas na verdade é isso, a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa, talvez, definir alguns parâmetros, que é a questão metódica que ele aborda aqui, isso também nos coloca numa obrigação. Isso, né? E nos tira a sanidade, assim, quase, porque isso causa sofrimento. É a única forma que a gente encontra de se relacionar, parece, né? É isso, a gente tem que botar metas, a gente tem que fazer isso em tal tempo, encaixar tudo, né? Eu não sei se tu concorda comigo, mas é que, de alguma forma, essa questão metódica que ele fala aqui também gera o sofrimento que eu estava falando. Sim. Porque o sofrimento de que eu quero ler tantos livros por mês, por exemplo, eu quero ler 6 livros, não dá, às vezes tu lê 2 e já tá ótimo. Sim, aí vem uma cobrança da tua própria cabeça. Que era pra ser uma coisa prazerosa, se torna um martírio. Um sofrimento, né? Aí então tu começa a botar o livro no bolso, não dá, né? Mas aí tu bota numa prateleira, ficar mais próximo, bota na outra, Exato. Cria um método pra tentar. Rotatividade. Já tá virado um molóide ali já. Vai rodando os livros ali. Não tem spoiler aqui no que a gente falou, né? Eu creio que não, assim, eu acho que tem que ler mesmo. Acho que até a gente dá um certo, assim, já avisa que isso não é uma leitura tranquila, não é uma leitura fácil nesse sentido, assim, porque a gente ainda é muito acostumada a buscar essas coisas pra gente se apoiar, né, essa construção da história. Ao mesmo tempo, assim, é isso, a leitura, ele diz uma coisa e na próxima frase ele nega completamente aquilo que ele disse. Ou seja, a gente pode agora dizer pra você que pode ser tudo isso que a gente disse, ou de repente não tem nada a ver, assim, né? Isso aí não serve pra nada, inclusive é realmente isso, assim, o talvez, o tanto faz, né? Eu digo que o Beckett, ele é um construtor, é um arquiteto, né? Mas um arquiteto de ruínas, né? A arquitetura da destruição, assim, perfeito, da ruína, porque ele parece que ele está construindo alguma coisa, tu acha que está se encontrando e de repente vem aquele, tanto faz, né? O dele, no caso do Beckett, assim, o menos é mais, né? Porque a partir do nada, como a gente tinha dito, assim, da ausência das coisas, ele cria um universo que aí cabe a gente ficar nessa especulação. Ele te cria uma angústia, gera uma angústia, mas ao mesmo tempo ele pega e diz assim, quer saber? Tanto faz. Azar, né? Cara, se tu não entendeu assim também... A falta de sentido, a contradição, esses elementos são muito presentes na obra dele. Sim. E aí, lá pelas tantas, a gente está tão envolvido com isso que é isso que o Eduardo disse assim. Mas também se fosse Molói, se fosse homem, se fosse mulher... Se tivesse aqui, se tivesse aqui, parece que essas certezas que a gente tem, assim, essas que coisas lugar que a gente, passa a história, essas coisas que a gente se agarra muito, assim, né, tanto na vida quanto numa leitura, isso em algum momento é secundário, passa a ser assim. No jornalismo eles têm, o Detran no jornalismo vai escrever uma matéria, notícia. Tu aprende as perguntinhas para construir o texto, né? Então, o que, quem, quando, como, onde, porquê. Roteirinho, né? Aí tu faz isso aí cai, né? Isso aí no Beckett cai. O que, quem, quando, como, onde, porquê, olha, não tem nem como dizer. Então, se pra alguém fazer um spoiler, assim... Olha, parabéns, se alguém conseguir, assim... A gente espera que as pessoas se motivem a fazer a leitura, né? Para poder até trazer as suas impressões. É verdade, e ele tem frases muito boas, né, durante o livro, não sei se chegou a separar. Eu marquei algumas poucas aqui, não sei se... Eu bem discreta, assim, bem modesta, eu marquei umas 3. Mas eu acho isso aqui extremamente ruim, sabe? Porque aí a pessoa já pode olhar assim e pensar, pô, mas o cara quando escreve então deve ser muito prolixo, né? Deve ficar escrevendo. E de fato às vezes acontece. Mas assim... Eu não sei, eu prefiro que enquanto eu procuro aqui entre as minhas 300 marcações, eu destaque algumas. Tá bem. Bom, eu peguei frases soltas, assim, do livro, né, não vou nem colocar o contexto, porque às vezes o contexto é o que menos importa. Não tem contexto? Pois é, né, mas enfim, tem frases bem curtinhas, assim, que me chamaram a atenção, além de tantas outras, né, mas uma ele fala assim, me parecia que toda a linguagem era um desvio de linguagem, né, então voltando para essa questão, assim, que tudo que ele queria dizer me parecia que não chegava no ponto, né, que ele precisava de fato falar, comunicar, né, que é essa impossibilidade de se comunicar. E como a gente vê isso atualmente, né, a coisa da comunicação entre as pessoas, né, como a hermenêutica está fazendo falta, sabe, a interpretar, parece que a gente não consegue mais se comunicar, né, assim, atualmente com tanta informação, com tanta coisa, no fim isso acaba sendo uma falha, né, me parece. E aí tem várias outras, né, tem uma que ele fala, a gente não se recorda imediatamente quem é ao acordar, né, que é aquela coisa do automático, muitas vezes, né, porque ele nessa cena, ele se acorda e ele se lembra que ele não caminha, que ele tem um problema na perna, né, mas tem toda uma questão pra gente pensar, né, que a gente acorda tão no automático
a gente já nem lembra se está doendo alguma coisa, se né, para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, a gente só levanta e faz, né? Vamos ver, tem uma muito boa aqui que dizer é inventar, falso como se espera. Você não inventa nada, acredita em inventar, escapar, não faz mais que balbuciar sua lição, restos de um castigo, tarefa decorada e esquecida, a vida sem lágrimas, tal como você a chora. Né? Só essa frase, essa daí eu já... vídeo específico pra gente conversar. É curioso, não gosto dos homens e não gosto dos animais. Quanto a Deus, está começando a me desgostar. Enfim, foi algumas frasezinhas aí que eu separei. Olha aqui então, para dar uma continuidade dentro do que está falando. Ele vai, na página 40, bem no início, ele vai falar assim, ó, pensei compreender então que não havia duas leis, uma para os sãos e outra para os inválidos, mas somente uma, a qual deveriam se curvar ricos e pobres, jovens e velhos, felizes e tristes. Que lei é essa? Né, que faz todos nós temos que nos curvar. Verdade. Então assim, tem outras aqui. Não, né? tem muitas, né? A questão central é que se tu tirar essas frases daqui e tu colocar elas para pensar, isso que tu estava falando mesmo do acordar, né? Esse estado que a gente fica, que é um estado semiconsciente ainda, ou até mesmo quando vai dormir, às vezes a gente está muito cansado, mas ainda não dormiu, não adormeceu, não pegou no sono, e a gente está naquele processo ali, às vezes muito preocupado e tal. Aquele estado que a gente fica meio que não de todo consciente, é um pouco do que essas pessoas com as quais o Beckett parece se importar em trazer as suas angústias, seus anseios, elas ficam por muito mais tempo, porque aí tem a questão propriamente biológica, até o cansaço, a fome, que é muito presente nas pessoas que estão realmente passando por condições de vulnerabilidade, aí as pessoas que vivem na rua, elas estão nesse estado de semiconsciência quase que permanente. E aí se a gente for entrar no que é real, o que não é real, o que a gente estava conversando, é o limite entre isso e o que é próprio de quem seria são e quem seria doente, né? Que é uma terminologia muito ruim também, porque em que medida todos nós não temos algo do que é se dizer são e não temos algo de adoecimento nas nossas relações, né, do dia a dia, nas nossas construções mentais mesmo sobre aquilo que nos cerca. Então esse limite, me parece que ele pega e diz assim, isso não interessa, porque hora a gente está do lado de um lado, hora a gente está do outro lado, e não é exatamente isso que nos define. Não vai ser estabelecer um método para compreender isso que vai nos definir ou vai nos dar um sentido para a vida. É uma outra coisa, que é como tu colocou desde o início, assim, que talvez seja o que a gente chama de nada, né? O que não significa também que ele nos provoca um comodismo, é tudo assim mesmo. Tanto faz, então nada tem sentido, então, deu. Né, não é, exato, não é uma... Inclusive, perguntam para ele assim, tu chegou a ler os orientais, né, ou esses filósofos, né, Orígenes e os pré-socráticos, por exemplo, e aí ele fala, eu até li, assim, alguma coisa, mas não, principalmente os orientais, assim, li, mas não levei a fundo, não aprofundei, porque eles propunham uma saída, né? E eu acho que não tem solução. Pois é. Né? Então, essa é uma questão central também. Tem saída? Qual é a saída? E aí ele fala, ele nessa entrevista do Charles Jourdain, ele vai falar que assim, a gente está encarando o abismo e a gente tem que continuar, né, caminhando, assim, né, ou se arrastando, se esquivando, né, e a gente vai indo assim, milímetro a milímetro, ainda dá pra dar um passo à frente, mas assim, um passo à frente no quê? Nesse grande abismo, mas ainda assim é necessário continuar, né? E aí ele vai, inclusive tem uma coisa muito curiosa, assim, que aconteceu com Beckett, que quando ele foi morar na França, só pra finalizar, ele teve um episódio que ele foi esfaqueado, né, na rua. Ele estava caminhando e eu não sei se foi já no segundo momento em que ele foi para a França ou foi na primeira ida dele. Do nada? Sim, do nada. Não, do nada. E aí então por isso que ele escreve assim, não tem Não, mas aí é que vem a ironia, né? Ele estava caminhando e um morador de rua, uma pessoa, né, em estado alterado, e tipo, esfaqueou ele. Que loucura. E aí parece que foi o James Joyce que na época ajudou, levou no hospital, enfim, ele ficou bem mal, tá? E aí o Beckett quis ir na cadeia
entrevistar essa pessoa. Ele queria saber se o cara tinha lido e ele não tinha entendido Não, os e livros aí, dele. não, eu acho que ele nem tinha ainda publicado, mas ele queria saber assim por que ele fez aquilo, né? Aí disse que ele foi, né, se encontrou com esse o agressor, né? E aí perguntou, né, enfim, tô aqui e tal, mas por que tu fez isso? E aí disse que o agressor responde, não sei. Né? Que é uma Então ironia, tá tudo explicado. né? E aí acho que aí depois ele escreveu o Molói. Não, tô brincando, eu não sei a ordem, mas eu acho que depois ele escreveu. Mas se não escreveu depois, pelo menos ele reafirmou todas as convicções. E aí essa coisa da ausência do sentido, do porquê das coisas, eu acho que essa pequena anedota, mas aconteceu não, esse fato. ótimo assim. que teve fato. Acho que foi... Esse vídeo também, né, que a gente fez hoje aqui, é o primeiro que a gente pretende fazer, tantos outros. Sim, né, vamos lá. dentro dessa imposição do tempo. Mas é isso tudo que a gente disse, Ou nada disso. Nada disso também, pode não ser. Não tem autoridade aqui, né? Não tem, não tem. Não permitiu que eu dissesse que ela é uma autoridade em Beckett, assim, né? Que eu não sou, né? Não, mas na verdade também toda autoridade é uma merda, né? Toda autoridade é burra. Então eu não diria autoridade, mas é uma pessoa sensível e tocada por Beckett, que te constitui enquanto aritana. Então isso pra mim é mais do que suficiente, assim, e acho que todas essas... E que pode ser, pode não ser. Pode ser. Todas as questões que tu trouxe são perfeitas. Inclusive, se a gente tivesse mais tempo, eu ia querer que a gente tentasse traçar um leve paralelo até para depois, quem sabe, a gente voltar a falar com o livro que tu me indicou, esse último que eu li do Pirandello, que é Nenhum Sem Mil, porque ali também várias vozes, a identidade, né? Os Zeus, a identidade, mas isso vai ter que ficar para um outro momento. É isso aí, mas então, vai ter. Obrigada, valeu. eu que agradeço também. Espero que sirva. Sim, leiam Beckett, eu reafirmo isso. Né? E eu vou tentar, de alguma forma, continuar lendo Beckett aí, para não sei agora a ordem, também, tanto faz. Talvez eu leia, talvez não leia. O Malone Morre, talvez eu só leia o Malone Morre quando a Biblioteca Azul publicar reeditar o Inominável, que aí eu vou me empolgar para terminar a trilogia. Ou então, quem sabe, eu até leia Esperando Godot. Faz diferença? Não faz. Não faz. Até mais. Então tá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.